Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSDB para a tomada de decisões. Quem avalia é o sociólogo Arnaldo Madeira, tucano de extensa história política, tendo sido vereador em São Paulo, deputado federal, líder do governo Fernando Henrique na Câmara e secretário de Estado no governo de São Paulo. Eu agradeço muito sua presença, uma oportunidade ótima para falarmos sobre o seu partido, o PSDB. Antes, essa notícia que nós vimos agora. No seu entender, o fato de ter aparecido essa lista onde o nome de Michel Temer está ali citado, uma conta corrente para receber dinheiro da JBS, isso vai trazer algum efeito contrário aos interesses de Temer na votação de quarta-feira, daquela denúncia a qual ele está inserido? Olha, eu não sei a extensão dessa apuração, né? E também não estou vivendo o dia a dia do parlamento. Mas, em princípio, eu acho difícil que altere a votação. Agora, eu sempre tenho presente o seguinte: o Brasil vive uma situação de instabilidade que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. É raro você encontrar um país com tal nível de instabilidade política e institucional. Não se esqueça que o comportamento das instituições também é um comportamento que não contribui para a estabilidade do país. Então, tudo pode acontecer. Eu tenho dito... Mas quando o senhor diz tudo, é uma coisa muito genérica. Tudo o quê, por exemplo? Por exemplo, em 1930, a véspera do assassinato do João Pessoa, alguém esperava que fosse acontecer alguma coisa? Bom, mas aí é um imponderável. Todos nós, qualquer ser vivo está correndo risco. Eu estou me referindo exatamente ao imponderável. Ou seja, você tem uma sociedade que está numa tal aflição. Como é que você consegue fazer uma sociedade sobreviver se ninguém acredita em nada? Isso é terrível. O grau de profundidade dos problemas que nós estamos envolvidos é muito grande. Então, o imponderável está presente. Espero que não aconteça, que as coisas vão normalmente, que a gente faça a eleição do ano que vem e consiga encontrar um presidente da República melhor, que é também uma coisa que eu não acredito. Bom, agora vamos lá, então, a fatos concretos, palpáveis, esses que nós estamos vivendo. O PSDB conseguiu o resgate do mandato de Aécio Neves e contou com a ajuda do presidente Michel Temer. Isso quer dizer que o PSDB ficou refém de Temer e vai votar contra a denúncia na próxima quarta-feira? Maria Lídia, na altura de 2010, mais ou menos, quando eu estava ainda como deputado federal, eu dei uma entrevista num jornal de grande circulação, dizendo o seguinte: o PSDB acabou, o projeto do PSDB acabou. O PSDB girou e voltou ao velho PMDB, caciques regionais que veem os seus interesses e fazem os acertos para a política nacional. O PSDB deixou de ter uma política nacional conceitual voltada aos interesses do país. E teve algum dia? Olha, teve no governo Fernando Henrique. O projeto digamos assim, de destruição do PSDB, de detonação do PSDB, é uma coisa lenta, gradual e muito bem feito para o pior. Isso vem do quê? Do ego das grandes lideranças, que são muito personalistas, e a gente vê com certa frequência, muitas delas, batendo o pé. Quero porque quero ser o candidato, quero, e a razão é puramente pessoal. Não é uma questão voltada para a coletividade ou para a união e crescimento do próprio partido. Eu vejo que o PSDB não conseguiu se unir em torno de bandeiras de modernização do país. Eu lembro aquele discurso do Mário Covas, ainda quando ele era senador, na época da fundação do PSDB, aquele discurso de criar o capitalismo, né? O que aconteceu com aquelas ideias, com aqueles princípios? Não foram implantados, quer dizer, não foram assumidos pelo conjunto da direção. O PSDB tem uma liderança do peso de um Mário Covas? Hoje não tem. Hoje a grande liderança do PSDB respeitada é o presidente Fernando Henrique.
Mas o presidente Fernando Henrique não se coloca na posição de operador político. Ele é uma referência, é um sábio que a gente ouve, em geral ouve para não acompanhar, não seguir. Então, é a única liderança que o PSDB tem. E com que cara o PSDB vai se apresentar ao eleitor no ano que vem, quando ele está exibindo uma incapacidade evidente de resolver conflitos internos e mesmo na tomada de decisões fundamentais? Como é que vai mostrar para o eleitor que tem capacidade de governar o país se não consegue governar o próprio partido? Olha, o PSDB, esses anos todos, nessas sucessões presidenciais, sempre ficou como alternativa ao partido do poder, que era o PT. Então a população fazia a imagem do PSDB, que não é a imagem do comportamento real do PSDB. A única campanha que nós, na verdade, conseguimos bater duro no projeto de poder desses 13 anos foi a campanha do Aécio, que deu no que deu, né? Agora, nós estamos absolutamente órfãos. O governador Geraldo, ele não é um homem de liderança nacional. Não tem conteúdo para ser presidente da República ou para fazer uma campanha presidencial. O senhor foi secretário de Alckmin. Ele não tem conteúdo para ser ou presidente? cacife político? Não, ele não tem conteúdo de um lado e, de outro lado, cacife político para ser presidente do país. Porque ele é visto lá fora, nos outros estados, como um homem de São Paulo. São Paulo teve um político lá atrás, nos anos 60, 50, 60, que era muito expressivo aqui, que foi governador, que era o Adhemar de Barros, e não conseguia sair do estado. O Geraldo, embora ele seja completamente diferente do ponto de vista do comportamento, da personalidade, etc., é um pouco assim. É um homem de São Paulo que os outros estados não respeitam, não levam em conta como uma possível liderança. E João Dória? João Dória é uma piada. João Dória é uma piada. João Dória acabou. Ele se apresentou como não político. Na verdade, ele é não político e não gestor. Você está vendo, em 10 meses, a quantidade de erros que ele fez. Anunciou medidas, voltou atrás, as coisas não aconteceram. Acabou. Agora está com a história de que quer ser o governador. Quer dizer, querem repetir o que aconteceu lá atrás com o Geraldo Alckmin, candidato a presidente, e o José Serra, candidato a governador, que o Serra ganhou. Agora querem repetir isso com o João Dória, é uma piada, né? O João Dória, ele não tem noção da política. Ele não tem cultura política. Ele não consegue se identificar com a cidade. Por isso essa rejeição que está crescendo e vai crescer cada vez mais. Arnaldo Madeira, eu vejo aí um grande pessimismo nas suas palavras. Desculpe. E o tempo é que vai nos mostrar se de fato tudo isso vai se configurar. Isso não é pessimismo, isso é análise. Eu, em geral, sou otimista em relação ao Brasil e ao Estado. Mas o que eu estou tentando fazer é uma análise. Não tem nada a ver com pessimismo. Muito obrigada, uma boa noite.